Vamos agradecer a Deus, Senhor Pai. Nós estamos tão gratos a Ti que temos uma palavra firme, uma palavra que muda as coisas, uma palavra que nunca falha. Agradecemos ao Espírito Santo que nos ensina e guia a toda a verdade. Louvamos e agradecemos a Ti por Tua graça em nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. Algumas coisas. A fita da ministração passada é chamado Vivendo o Evangelho. A razão por que estou falando, porque eu mudei isso aqui, porque vocês lembram que o Espírito Santo me levou num caminho um pouco diferente, como ele vai levar hoje. Então, só para vocês ficarem sabendo o que é Vivendo o Evangelho é da ministração anterior. Realmente estamos procurando falar sobre isso aqui. Não vive na alma. E vamos ver onde que vamos com isso. Mas hoje, quando eu estava pensando, o Espírito Santo me deu uma pequena repreensão, vamos dizer isto, puxão de orelha, e disse: Bernardo, naquela administração anterior, você não deixou bem claro o que é o caminho de Caim. Então, hoje eu vou ver se eu explico um pouco melhor o que é o caminho de Caim, para que ninguém ande neste caminho. Mas, primeiro, eu quero que vocês abram a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. Eu tenho por mim que hoje vai fugir um pouco do que eu pensava, mas talvez isso seja bem bom para todo mundo. 2 Coríntios 13, desculpe, 2 Coríntios 13, o último capítulo de 2 Coríntios, e o versículo 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Uma advertência e uma sugestão do Espírito Santo, e que eu sinto que é muito oportuno e necessário em nossos dias, porque todos nós imaginamos que estamos realmente no Evangelho. Será que estamos? O que é estar no Evangelho? Não é frequentar a igreja. Não é fazer certas práticas. Em síntese, é ter uma fé verdadeira. Semana passada, o Espírito nos levou para Marcos 1:15, lembra? Quando Jesus disse: está chegado a hora, o reino de Deus está próximo, crede no Evangelho. E eu procurei enfatizar com vocês a necessidade de ter uma fé verdadeira, de crer no Evangelho. Mas o que é este Evangelho? E agora o Espírito me levou para dizer: examina-se a si mesmo se você está na fé. Fé não é uma conversa, não é uma ideia vaga. É um procedimento real, uma prática de vida. E eu acredito, sendo que o Espírito Santo nos levou a esta observação, eu acredito que ele vai nos mostrar hoje como é que podemos nos examinar. Então ele disse: provai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Nós sabemos que Hebreus disse: sem fé
é impossível agradar a Deus. Então, a única coisa que Deus necessita de nós, e observe bem que eu disse, a única coisa que Deus necessita de nós é fé. Absolutamente mais nada. Mais nada. Ele quer fé. Mas, para termos uma fé verdadeira, é necessário que abandonemos outras coisas. Porque a fé não funciona com mais nada. Entende? A fé é única. E totalmente suficiente para toda nossa necessidade em qualquer momento da nossa vida. Então ele disse, examinai-vos a vós mesmos se estáis realmente na fé. Eu estava lendo uma carta de irmã Melinha de São Paulo. E nessa carta ela falou assim, irmãos, nós não estamos em crise, estamos em Cristo. Gostei demais. Não estamos em crise, estamos em Cristo. Não podia ser uma coisa mais bem bolada, né? Você está em crise ou está em Cristo? Eu quero que esteja em Cristo. Mas o que significa estar em Cristo? Realmente, em poucas palavras, significa ter todas as suas necessidades supridas. E não há nenhum problema que possa afligir a sua vida que Cristo não resolve. Quantas vezes nós temos visto em cartazes e às vezes em carros, Cristo é a única esperança. Sim, Ele é, mas como? Ter isso como teoria não funciona para nós. Nós temos que ter alguma verdadeira prática. Algo que funcione em todo momento, em toda ocasião. Mas observe então, iniciamos hoje, examina-se. Vê se você está no Evangelho, vê se você crê no Evangelho, vê se você realmente está na fé ou não. E principalmente lembra que você não está em crise, está em Cristo. Gostei disso. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Eu acho que é. Eu tenho a impressão que aqui nós vamos ter alguma pista de como você pode examinar a sua própria vida para ver se você está na fé ou não. Ver se está no Evangelho ou não. Lucas 12, um versículo só. É um ensinamento de Jesus. Versículo 15. Então, Jesus lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Por quê? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Irmã Melinha me falou que ela escreveu a respeito de prosperidade, etc., porque recebeu um montão de cartas de pessoas e irmãos no Brasil que estão em crise. Ou seja, que eles querem saber como sair dos problemas. Ontem o meu irmão me ligou da Bahia e disse: irmão, eu queria fazer um pedido ao senhor. Eu disse: pois não. Eu quero saber como que pode receber dívidas. Claro que ninguém aqui precisa saber disso, né? Como é que eu posso receber dívidas? Eu não entendi bem, mas o Espírito Santo me levou a explicar a ele como. E então ele me disse: irmão, é porque eu tenho uma firma de cobrança e eu não estou conseguindo receber. Como é que eu vou fazer? Gostaria de saber o que eu falei com ele. Se alguém lhe deve coisas, como é que você vai fazer? Olha, eu vou lhe dizer como.
Se você vai praticar, o problema é seu. Mas é totalmente diferente do modo que a maioria pensa. Porque quando você tem uma dívida, você vai cobrar a dívida daquele que está lhe devendo, conforme os procedimentos do mundo, não é? Mas no Evangelho em Cristo é totalmente diferente. Eu podia te dizer como você recebe uma dívida. Leva um presente para aquele camarada. Não fala da dívida, o que ele te deve. Mas não foi isso que eu falei com o irmão. Mas eu estou só falando isso agora. Sabe por que eu falo isso? Porque o apóstolo Paulo disse em Romanos: não retribui mal por mal. Se alguém te fizer mal, faça bem a ele. Porque assim fazendo, amontoarás brasas vivas na cabeça. Eu não posso nem imaginar algo tão difícil para a pessoa do que ter brasas vivas na cabeça. Mas como é que o seu atribuir a ele bem para o mal que ele lhe fez, montou brasas na cabeça dele? Bom, só para não deixar vocês em suspense, mas eu vou falar aqui, eu falei com o irmão. Disse: irmão, é muito fácil receber as dívidas. É incrível que pareça que eu recebo muitos telefonemas de donos de empresas e coisas desse assunto. Um irmão me ligou, isso é outra coisa. Um irmão me ligou e disse: irmão, eu tenho 40 mil de cheques frios. O que eu faço com eles? Ponha em protesto? Eu disse: não adianta. Põe em protesto e perde todos. Eu disse: o que eu faço então? Rasga e joga fora? Eu disse: não. Vai lá no seu quarto, põe eles em cima da sua cama e vai agradecendo a Deus que Ele é aquele que cuida de você. Todos você vai receber. Tão diferente do modo que se procede no mundo. Então eu falei com o irmão, as pessoas que devem a você, passa o máximo de tempo não batendo na porta deles, cobrando deles. Vai para seu Deus sozinho. E converse com o seu pai que cuida de você. E louve e agradeça a Ele que Ele é o Deus que está cuidando de todos os seus problemas. E pede a Ele que abençoe aquele que te deve. Deus abençoando a Ele, Ele vai ter com quem pagar você. E vai funcionar assim. Verifica como Jesus explicou isso. Ele disse: orai para aqueles que vos maltratam. Amai os vossos inimigos. Irmão, isso é um ensinamento totalmente diferente. Mas este é o Evangelho. Se você proceder dessa forma, conforme Jesus ensinar, você vai ser livre de todo constrangimento e problema. Por quê? Porque o teu Deus cuida de você. Compreende, meu irmão? Nós temos um Deus que cuida. E então, isto falado, nós vamos voltar para aquele assunto anterior a respeito de andar no caminho de Caim. E ver o que o caminho de Caim produziu na vida dele. E este caminho vai produzir o mesmo efeito em você. Por isso que o Espírito Santo está nos alertando. Mas antes que eu concluo aquela parte da dívida, os irmãos entenderam? O procedimento no Evangelho é muito simples. Deus não quer que você passe por nenhuma vergonha, nenhum constrangimento, nenhum problema de aperto, porque Ele é teu Pai. Ele quer cuidar por você. E se você levar aqueles diante de Deus que devem você está fazendo o que se diz em 1 Samuel 2:30. Aqueles que me honram, honrarei. Ouviu? Quando você leva os seus problemas a Deus e agradecer a Deus conforme o ensinamento do Evangelho, você está honrando o teu Deus. Você está em efeito dizendo: Deus, o ensinamento de Jesus é acima de todos os ensinamentos e práticas deste mundo. Eu não vou proceder conforme se procede no mundo. Eu vou proceder conforme
tu me ensinas na tua palavra e isto funciona. Muito bem. Examinai-vos. Verifique se você está no Evangelho ou não. Verifique se você realmente está tendo os valores corretos na sua vida, porque Jesus disse: a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Então, existe uma vida diferente. E não é vida de pobre. A sua vida não consiste no que você pensa que tem, nos seus bens. Verifica, antes que nós vamos para o ensino de hoje, outra vez, o que Jesus falou em Mateus 4, nas tentações, a respeito desse negócio de vida, o que é. Mateus 4. Eu vou ler a partir do primeiro versículo, só para vocês não perderem a sequência das coisas. Mateus 4. 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Quem não vai ter fome depois de 40 dias e 40 noites? Só que não é esse jejum que normalmente se usa. Esse jejum religioso que dá dor de cabeça. Jejuar no Espírito não dá dor de cabeça. Tá bom? Isso é outra coisa. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. A vida dele não é no pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus disse em Lucas 12 que a vida do homem não consiste nos bens que ele tem, e se você pensar que a sua vida provém do que você tem, dos seus bens, você está se enganando. Não é por aí. Eu estava pensando, eu preciso ir para ali. Vamos para Salmo 1. Salmo 1. Depois eu volto para essa parte da tentação. Eu sei que vocês às vezes acham um pouco difícil acompanhar Bernardo, mas não tem jeito. Só tenho que ir onde o Espírito Santo vai. O primeiro salmo, verifica o que ele diz. Bem-aventurado o homem. 1. Que não anda no conselho dos ímpios. Esse é o primeiro. 2. Não se detém no caminho dos pecadores. 3. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 procedimentos comuns. Possivelmente alguém aqui gosta de ir passar horas e dias em clubes. Nada errado, vai se quiser. Só tem uma coisa. Toda hora que você passa junto aos ímpios, rouba a sua fé. Irmão, todo o tempo que você está usando em comunhão com pessoas que não têm fé, machuca a fé, destrói a fé, diminui a fé. Se você quer ter uma vida verdadeira, a vida do Evangelho, uma verdadeira fé que funciona e resolve todos os seus problemas, então passe tempo com Deus e com aqueles que honram a Deus. Por quê? Então verifica. Versículo 3. O fim do versículo 3. Não, 2. Antes
mas o seu prazer está na lei do Senhor. Irmão, lei aqui não é regras e normas, não corta cabelo, fica do olho torto, eu não sei como é que faz. Lei aqui são os princípios do nosso relacionamento com Deus. E esse é o princípio da fé. É tão simples assim. Então, aquele que medita na palavra da fé dia e noite, você pode fazer isso quando fazendo qualquer coisa. E nessa lei medita de dia e de noite. Ele não vai ser não, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá a seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo, repete tudo, de novo e de novo. Vocês que me conhecem sabem que eu gosto de tudo, todos e todas, né? Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Daqui um pouco, falando de Caim, eu vou mostrar a vocês como isso funciona. Mas o que eu quero lhe dizer agora é que quando Jesus respondeu ao diabo e disse: diabo, não tenta o Senhor teu Deus, porque está escrito: de toda palavra que sai da boca de Deus, isto é que dá ao homem vida. O que quer dizer é que quanto mais você aplicar, viver de acordo com esta verdade, quanto maior será a sua vida. Você vai ter vida real. Como disse no tempo, na ministração passada, nessa aqui na fita, que as pessoas fazem de conta que estão vivendo. Eles juntam as coisas, têm aparências, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fama, eu quero dinheiro. Fazer de conta que estão vivendo, mas não estão vivendo. Porque a vida verdadeira é uma só, é o que Deus dá. E isto você recebe gratuitamente pela fé, em qualquer hora e o tanto quanto você quiser. De forma que quando Jesus disse de toda palavra que sai da boca de Deus, isto que você vai viver, se você prestar atenção no que Deus está dizendo e põe isso em prática, a sua vida vai ser outra. Tudo quanto este homem fizer prosperará ou será bem sucedido. Por isto, antes que eu faça qualquer coisa, eu ouço o que Deus diz. Porque quando eu procedo de acordo com o que ele diz, pode ser que Satanás joga tudo contra, mas eu sei que vai ser bem sucedido. Eu sei o fim antes do princípio, antes do começo, porque eu ouço aquele que sabe o fim. Você sabe que Deus sabe o fim do princípio do fim. Então Jesus disse: olha, diabo, você está enganado. Está procurando me enganar e enganar os outros. Eu não vou lançar mão para suprir a minha necessidade. Eu tenho um Pai. E a palavra dele supre toda a minha necessidade. Agora vai para 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Vamos ler um pouquinho aqui a respeito dessas tudo que Deus deu para nós. 2 Pedro 2. Não, 1, desculpe. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro 1. Eu tenho a impressão que vou ler a partir do primeiro versículo. E eu quero agradecer às crianças que estão assistindo. Eu fiquei muito contente com o comportamento das crianças na ministração passada. E eu estou muito contente com o comportamento deles hoje. Isso é muito bom para eles e melhor para nós.
Segundo Pedro 1. Simão Pedro, o pescador, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, vocês, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Agora observe o que ele diz agora. Por que esta paz? Por que esta graça pode ser multiplicada em nossas vidas? Por quê? Ele vai explicar por quê. Visto que, versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. Marque isso, meu irmão. Deus não deixou você em falta de nada. Ele deu em Jesus Cristo todas as coisas necessárias para quê? Para a vida, que conduzem à vida e à piedade. Piedade é forma de Deus viver, ou o modo que Deus vive. Piedade não é ficar santinho assim. Piedade é viver livre de opressão como Deus. Ele quer que você viva assim. Filho de Deus deve ser viver como Deus, não? Tal pai, tal filho, não? Irmão, será que é? É. Todas as coisas foram doadas que conduzem à vida e piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmão, respira bem fundo agora. Você sabe por que Deus chamou você? Por que é que Ele pôs o seu amor sobre você lá em tempos atrás? Ele disse, eu quero você viver como eu vivo, na minha glória, na minha virtude. Eu quero que você viva como eu vivo. Mas deixa, eu preciso te ensinar. Isso é o Espírito Santo que vai nos ensinar. Mas verifica, esta vida é algo estupendo, muito maior do que simplesmente fazer parte de um clube santo. Você, em Jesus Cristo, foi feito membro, parte do corpo de Cristo, para ser como Ele na terra. Então continua. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? Para que por elas, por essas promessas, por essas palavras, através delas, vos torneis coparticipantes da vida de cachorro. Irmão Bernardo, você é tão irreverente. Mas a maioria das pessoas que eu encontro que se chamam de cristãos estão vivendo uma vida de cachorro. O que é vida de cachorro, meu pai? É vida que só tem alma e corpo, não tem espírito. Cachorro não tem espírito. Mas vós, que nasceste de novo, vós sois participantes da natureza divina. Você é espírito como Deus é espírito. Entende? Então, estas palavras, estes ensinamentos de Jesus, estas palavras criam em você a natureza divina. Esta é uma natureza, uma vida, a vida real.
Ai daquele pobre irmão que está lutando com as suas dívidas. Falei com ele, irmão, põe isso em prática. Passa ao invés de ir batendo na porta, chamando no telefone, vai lá falar com Deus deles. Não amaldiçoa eles, não. Abençoa eles. Diz, Deus, faça deles felizes, abençoa a vida deles, abençoa suas famílias, os seus negócios. Se você fizer assim, daqui a um pouco você vai ter a maior e melhor empresa de cobrança do estado da Bahia. Ele disse, será, irmão? Põe isso em prática e vê onde que fica. Irmão, eu estou falando, estas coisas funcionam. As palavras que diz, as pessoas que dizem que essa palavra não funciona, não a pratica. Mas aquele que pratica essa palavra descobre que isto funciona. Um moço, eu não sei quem é, ele me escreveu no internet, no e-mail, e diz assim, você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, não é nada da palavra de Deus, isso não funciona. Eu tenho a mensagem para ele, claro que ele só pode entender assim, porque ele não põe nada em prática. Mas quando você põe isso em prática, irmão, me observa, você põe em prática sem entender, simplesmente porque Deus diz, então faz. E você vai ver que funciona. Por quê? Porque esta palavra em sua vida não depende do teu raciocínio. Ela depende do Espírito Santo que habita em você. É Ele que cria a condição da vida em você. Então, foram dadas, doadas para nós, todas as coisas necessárias para nos conduzir à vida e à piedade. Tudo o que necessitamos, nós recebemos através dessa palavra para que nós sejamos coparticipantes da natureza de vida divina. E verifique como ele conclui. Porque muitas pessoas não entendem isso. Verso 4 no fim. Nós somos feitos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. A forma de você ficar livre dessas paixões, da concupiscência, que nós vamos ler agora, é através da palavra. Aplique esta palavra em sua vida, nos seus negócios, na sua família. Você tem um problema, você não sabe resolver, parece que não tem solução. Tem solução. Mas para isso você tem que estar com Deus, para que Ele opera a solução para você. Agora observe, então, nós vamos para aquele versículo da semana passada, em 1 João, capítulo 2. Mais umas folhas na sua Bíblia só. 1 João, capítulo 2. Eu vou ler novamente a partir do versículo 15. Porque o que estamos falando é quais são as artimanhas de Satanás para que você não viva segundo a palavra de Deus. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, eu falei com vocês que o mundo, nessa palavra original, é a forma que as pessoas inventam para fazer de conta que estão vivendo. Fazer de conta que não estão vivendo. Pensem que estão vivendo, mas estão morrendo o tempo todo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, isso nós vamos falar hoje, a concupiscência
dos olhos. Nós começamos a tocar isso na semana passada. E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo e tudo que há nela passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece por um pouquinho de tempo. O que eu noto, o que eu sinto no meu espírito, que o Espírito Santo está querendo que eu ajude vocês, é ajudar vocês a não viver segundo este momento, segundo as circunstâncias, as pressões, as coisas da vida, porque eu posso lhe garantir, sem ser profeta de mal, que as coisas vão ficar muito piores. As coisas do mundo, eles não vão dar um jeito neles. As coisas vão de mal a pior, mas aquele que firma a sua fé nessa palavra não será tocado nem abalado em nada. Quando Jesus disse em Lucas 6, aquele que vem a mim, ouve aqui dentro as minhas palavras e as pratica, este homem é como aquele que firma sua vida numa rocha. Virá enchente, sim. Haverá muito problema, só que não toca nele. Ele não vai ser tocado. Você não quer viver assim? Vive. Onde as circunstâncias... Irmão, eu tenho circunstâncias tremendas o tempo todo. Semana passada, eu estava sentado nessa cadeira ensinando vocês. Domingo à tarde teve um temporal aqui, um temporal natural, não é do diabo, não. É uma coisa natural. Mas escureceu como noite durante o dia. E repentinamente um raio bateu aqui e tirou um pedacinho do coisa fora e jogou lá no vizinho. Parte de alvenaria voou. E foi um estrondo, uma explosão tremenda. E eu estava a alguns metros na janela olhando. Eu deveria estar morto. Porque tudo aqui ficou fora de coisa. Queimaram telefones, queimou tudo quanto há. Estouraram coisas lá embaixo, tudo. Daí. Entende? Isso funciona, meu irmão. Pessoas dizem, você não tem medo? Eu não. Por que tenho medo? Eu tenho um refúgio. É o meu Deus. E ele nunca foi abalado com coisa nenhuma. E você também. Isto é ser co-participante da natureza divina. Firme, seguro. Então o apóstolo João está dizendo, gente, não ameis o mundo. Não fique olhando, muito obrigado, filho. Não fique olhando as coisas do mundo, porque há três coisas que vão te prejudicar. A concupiscência da carne. E é isso que nós vamos falar assim hoje. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Eu necessito que vocês entendam isso comigo. Concupiscência da carne é viver, operar segundo o que você sente, segundo o que você quer. É o problema do querer. E Judas, se você virar duas folhas, você vai achar o livro de Judas. 3 folhas talvez. Judas, o versículo 11, fala dessas 3 coisas. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Versículo 11 diz, ai deles, e ai de qualquer um que anda dessa forma, porque
prosseguiram pelo caminho de Caim. E, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, que é concupiscência dos olhos, e pereceram na revolta de Coré, que é soberba da vida. Nós vamos tratar desse negócio do caminho de Caim, porque o Espírito Santo diz que eu não deixei isso bem claro. Então, não deixei não, né? Então, vamos melhorar isso. O que é prosseguir no caminho de Caim? O que é caminho? Caminho é algo em que você procede para passar de A para B. Ou conseguir isto, você tem uma maneira de fazer, um procedimento para você conquistar ou alcançar aquilo que você quer. E eu quero lhe dizer que querer, em termos do Evangelho, é totalmente falso. Você não necessita de coisa alguma. Pedro disse que tudo o que conduz à vida, você já tem. Foram doadas para nós tudo o que nos conduz à vida. Então, se eu tenho tudo que eu necessito para viver livre de tudo, o que me falta? Absolutamente nada. Mas quando nós queremos coisas, nós estamos mostrando que não acreditamos que Deus nos deu tudo em Cristo Jesus. E o Evangelho é que Jesus Cristo já fez tudo o que é necessário para fazer para que você possa se relacionar com Deus. Escute aqui. Ter comunhão com Deus. Ter relacionamento com Deus. O que é isso? É ser exatamente como Deus é. Em qualquer momento da sua vida, verifique isso. Em qualquer momento da sua vida, que você lá sozinho com Deus, começa a elevar o seu espírito a Deus. E começa a louvar e agradecer a Ele por tudo o que Ele é. Isso é adoração. Você se torna intocável com Deus. E Deus deseja que toda a sua vida seja nesse plano. Porque Ele te deu tudo de tal modo que nenhuma circunstância te abale. Nenhum problema que é lançado contra você muda você de lugar. Você tem uma firme fé. E esta fé produz resultados. E esta fé produz tudo que você necessita. Pedro disse que tudo foi dado a você. Então o que você quer ainda? Satanás, na tentação de Jesus, observou uma oportunidade e disse: Jesus, tu és filho de Deus e está com fome? Como é que o filho de Deus pode ficar com fome? Manda essas pedras virar pão. Jesus podia fazer. Irmão, observe uma coisa. Você nunca, eu digo nunca, terá de suprir as suas próprias necessidades. Quem quer ter o privilégio de suprir todas as suas necessidades chama-se o teu Pai Celeste. Isto Jesus deixou bem claro em Mateus 6. Ele disse: por que estás ansioso? O que vai beber, o que vai comer, como que vai ser amanhã, como você vai vestir, onde que você vai pagar essas contas? Tu não sabes que o teu Pai sabe que tu precisas de todas estas coisas. Busca primeiro o reino de Deus e todo. Não pode ser todo. Todas estas coisas vos serão acrescentadas.
olha, a sua parte é ter fé. A parte de Deus é sofrer. Não faça isso. Mas como é este caminho de Caim? Vamos ler a respeito de Caim. Em Gênesis, o capítulo, me parece, 4. Gênesis, bem no início. Sim, capítulo 4. Versículo 8, eu vou ler vários versículos, mas eu sei que vocês sabem isso de cor, mas tem alguma coisa aqui que você talvez não percebeu. Gênesis 4, 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Caso sou eu, tutor do meu irmão? E disse Deus, a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Agora observe o resultado. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Observe, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. O caminho de Caim foi que ele queria que Deus procedesse com ele a seu modo. Ele tinha um querer próprio. Um dos maiores enganos que existe no cristianismo hoje é que as pessoas dizem assim: se Deus proceder de uma forma, diz, não pode ser assim. Você está vendo? Aquela mulher, ela usa batom. Como é que ela pode agradar a Deus? Como é que pode louvar a Deus com batom? Ou seja, por que estou dizendo isso? Porque as pessoas dizem, se não fosse do meu modo, não é de Deus. Todo mundo tem que proceder como eu, tá vendo? Porque sou eu. O meu grupo que está correto. Qualquer coisa fora do meu grupo, ou da minha maneira, não é de Deus. Ou seja, o caminho de Caim é estabelecer um trilho para Deus agir para conosco. Ou seja, procuramos o nosso próprio caminho. Neste caso, Abel e Caim, todos dois, foram ofertar para Deus. Abel ofereceu, conforme Deus tinha estabelecido, um cordeiro no altar. O que ele fez quando ele matou o cordeiro? Ele disse para Deus, Deus, eu não tenho nada em mim, eu sou morto, homem morto, mas eu dependo da tua graça. A remissão feita pelo sangue é dessa forma. É tudo Deus e nada eu. Eu sou morto. Irmão, não tem nada que eu possa fazer para agradar a Deus. Nada. A única coisa que Deus precisa de mim é a minha fé, que Ele me deu. Ele me deu a fé e eu posso aplicar essa fé à sua palavra em todo momento. Isso agrada a Deus. Mas eu, o que eu tenho para oferecer? Absolutamente nada.
Mas Caim não aceitou esta forma estabelecida. Ele disse, não, mas eu tenho muito fruto da minha lavoura, eu trabalhei muito. Isso, Deus, o Senhor pode aceitar isto? Ou seja, ele queria que Deus aceitasse as coisas a modo dele. Este é o caminho de Caim. A fazer as coisas, ou pedir a Deus que opere segundo o meu modo, conforme eu quero. Irmão, observe bem. Nós dependemos totalmente da operação do Espírito Santo. Não estabelece trilhos para Deus abençoar você. Simplesmente dizer, Deus, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas eu te agradeço por tua graça. Deus está me falando muito nesses últimos tempos sobre a importância da graça de Deus, porque eu observo que pessoas perderam isto de vista. Pensam que por suas práticas eles vão ser aceitos. Deixa eu explicar a você. Se você orar em línguas, se você ler a palavra e meditar na palavra, isso não é nada. Isto em nada serve a Deus. Oh, irmão, claro que serve a Deus. Ele exige. Não. Isto não faz bem a Deus, isso faz bem a você. Você, quando você ora em línguas, quando você tem tempos em comunhão com Deus, quando você medita nessa palavra, não está mudando Deus em nada, está mudando você. Mudando você para estar conforme Deus, conforme a verdade. E na medida que esta palavra e a sua comunhão com Deus muda você por dentro, você se torna como Deus. Então observe, meu irmão, que Deus não exige nada de você. Ah não, meu irmão, mas meu dízimo ele exige. Não, senhor. Ele não exige nada que você tem. Eu não pago dízimo, graças a Deus. Porque eu vi que dízimo foi usado como, se eu pagar, Deus faz. E se eu não pagar, Não falem assim, mas pensem assim, né? Irmão, Deus só ama você. Deus só ama você. Deus só quer o teu bem. E Ele tudo faz para você ser como Ele, livre de todo constrangimento. Eu não tenho que pagar dinheiro para Deus me prosperar. O que eu tenho é abrir o meu coração e deixar que a palavra de Deus entre aqui. Isto é prosperidade na certa em todas as áreas da nossa vida. Examinai-vos. Ver se você está na fé ou não. Como é que você está procedendo? Achando que Deus está cobrando algo de você? Quando Jesus, pendurado na cruz, disse, Pai, consumado está. Ele disse, em efeito, tudo o que é necessário fazer para que Bernardo pode viver em comunhão contigo, eu já fiz para ele. É só ele crer. Isto é crer no Evangelho. Irmão, você deveria ser a pessoa mais alegre, mais livre do mundo, pulando de alegria, porque não há nada entre você e teu Deus. Tudo Ele já removeu. A palavra diz que através destas promessas nós somos feitos co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção que está no mundo. Mas quando eu li no Evangelho, eu comecei a falar a respeito do
tempo que você passa no clube, lembra? Não tem nada contra o seu clube, nem sei se tem ou não tem, eu não tenho. Mas eu sei que muitas pessoas têm clube que não é chamado de clube. É um lugar que eles reúnem para outras coisas. Não quero ser irreverente, eu não quero machucar a ninguém. Mas, irmão, o meu clube é sozinho com Deus. Isso que é a melhor coisa do mundo. Mas eu falei do clube. E no primeiro salmo disse, bem-aventurado, ou seja, observe bem, bem-aventurado quer dizer totalmente ou plenamente realizado e perfeitamente feliz. Essa palavra só quer dizer isso tudo. Plenamente realizado e perfeitamente feliz. O homem que não escute, não se procede conforme o conselho do mundo. Pega o seu conselho aqui. É outra coisa. Não anda no caminho dos ímpios. Ou seja, ele não procede conforme Caim, que quer as coisas a seu modo. Eu só quero as coisas ao modo de Deus. E que não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, ele não se identifica com aqueles que não põem isso no devido lugar, ou aqueles que não honram a Deus. Como eu disse, e eu repito, passe tempo com ele se quiser. Não vou te condenar, porque para nós não há condenação. Só que isto te faz mal. O tempo que você passa junto ao ímpio combate a sua fé. Combate todo o seu procedimento em Deus. Ao invés de ir no clube, vai no quarto, vai no lugar e fique com Deus. A sua vida virá outra coisa. Mas o salmista disse que tudo quanto este homem fizer será bem sucedido. Agora eu quero chegar à conclusão a respeito do caminho de Caim. Observe aqui que quando ele matou seu irmão, não foi isto que foi o problema. O problema começou muito antes, em ele querer fazer com que Deus aceitasse a ele a seu modo, oferecendo o fruto da sua lavoura, ao invés de proceder como Deus estabeleceu. Examinai-vos se você está na fé, porque Deus estabeleceu uma forma para vivermos no reino, é pela fé na palavra, só isso. Nenhuma outra coisa. Mas não procure a seu modo. Quando Caim procurou ofertar a Deus a seu modo, e viu que Deus não estava agradando do seu modo, ele levantou contra o seu irmão, matou Abel, e então Deus conversou com ele. E disse, Caim, você sabe o que você fez? Você sabe para onde levou você? O desrespeito ao que eu tinha estabelecido. Olha, eu tinha marcado que para se comungar comigo seria necessário dessa forma. Mas você procedeu a seu modo. Você queria fazer que eu procedesse com você do seu modo. Agora ver o resultado. O resultado está exatamente aqui em Gênesis, o capítulo 4, no versículo 12. Quando lavrares o solo, não se dará ele a sua força. Para eu esclarecer o caminho de Caim, eu poderia lhe dizer assim:
cuidado de que Satanás não engane você para proceder a seu modo, dizendo que se está no Evangelho, mas é tudo o seu jeito. Você não está dando ouvido ao Espírito Santo. Você não está se submetendo à palavra. Você diz, não, isso é difícil para mim. Tá bom. Pode proceder a seu modo. Só tem uma coisa. O resultado virá. Quando tu lavrares a terra, ela não te dará a tua força. Eu vejo muitas pessoas, cristãos, que são honestos, estão trabalhando com o burro, mas não tem resultado. Por quê? Tem alguma coisa que está minando o que Deus quer fazer na vida deles. Deus quer abençoar você em todas as áreas da sua vida, não um pouquinho. Ele quer chover bênçãos em sua vida. Mas para que tudo o que você fizer prospere, conforme o Salmo 1:3, tudo quanto ele fizer prosperará. Você tem que vigiar que você esteja fazendo tudo em submissão a Deus, conforme a liderança do Espírito Santo no seu íntimo. Tem que estar muito atento para aqui. Irmãos, eu sento no meu sofá muito tempo, só assim sentando. Sabe o que estou fazendo? Estou escutando. Eu escuto a voz de Deus aqui dentro. Eu fico lá sentado, não pensando em nada definido. E então ele me diz uma coisa aqui dentro. Esta palavra que ele diz aqui dentro de mim é uma coisa tão importante para mim, porque é a diretriz da minha vida. Este é o meu caminho, não o caminho de Caim, mas o caminho do Espírito Santo. Se você proceder segundo o ensinamento de Jesus, a direção do Espírito Santo, tudo que você fizer prosperará. Mas se você fizer a seu modo, fique sabendo que você vai trabalhar em vão. Muito do seu trabalho não vai dar resultado. Irmão, há uma maneira de dar resultado. Como eu falei com aquele irmão que me ligou. Irmão, passa tempo com Deus. Lembra de um irmão que ligou e disse que tinha 40 mil de cheques sem fundo. E eu falei, irmão, põe eles lá, você vai receber todos eles. Tudo que ele põe na mesa. Diz Deus, abençoe os meus devedores. Recebeu todos. Não precisava nem telefonar. Por quê? Porque você vai para aquele que domina no universo. E quando você abençoe aquele que é teu inimigo, é Deus que está fazendo uma coisa nele. Irmão, funciona isso. Você está no Evangelho? Veja, a vida de um homem não consiste no bens que ele tem. Consiste em quê? Toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o primeiro desse engano que Satanás opera na alma do cristão é o engano de proceder a seu modo e querer coisas. Você não precisa querer nada, que você tem tudo. Se você crê, você nunca vai suplicar a Deus. Deus faz isso para mim. Oh Deus, eu preciso disso. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Sabe o que você faz? Em vez de ficar clamando, Deus faz isso para mim, vai para ele dizer, Deus, eu te amo muito. Eu te louvo que tu és meu Pai. Eu te agradeço que tu és meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu te agradeço, oh Pai, porque tu supres todas as minhas necessidades em Cristo Jesus.
Vai falando, falando. Daqui a pouco você se sente como um rei na terra. Puxa, mas você... Por quê? Você está se fortalecendo no Espírito. O apóstolo Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Essas coisas do Espírito não são vistas por nossos olhos, mas eles funcionam aqui dentro. Concupiscência da carne. O caminho de Caim. O que é isso? É sempre eu quero coisas para mim, eu quero isto para mim, eu quero que Deus faz ao meu modo, eu quero. Graças a Deus eu sou liberto de querer. Eu tenho graça e tudo suprido em Cristo Jesus. Lembra que a Melinha disse, não estamos em crise, estamos em Cristo. Senhor Pai, louvamos e agradecemos a Ti, porque estamos em Cristo. E estar em Cristo quer dizer, estamos recebendo de tudo que é da Tua Palavra, pois a Tua Palavra é a nossa suficiência. Pai, eu te peço agora, pelas pessoas aqui presentes, que Tu possas agir e abrir o coração e entendimento de cada um lá dentro. Tu vejas mães que choram, que têm filhos, oh Pai, que estão tão desobedientes e necessitados. E a mãe não sabe o que fazer, mas agora ela sabe. É só ir para Deus e dizer, Deus, eu te agradeço pela libertação do meu filho, pela salvação do meu filho, pela bênção sobre meu filho. Tem pessoas aqui que têm problemas com vizinhos, pessoas que têm problemas em empresas, que têm dívidas, que vão dizer, Pai, abençoe aqueles que me devem, enriquece-os e fortalece-os, e eles vão me pagar, porque eu tenho Deus, e Ele é que cuida de mim. Pai, todos nós podemos dizer, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Muito obrigado por tua graça sobre nós. Que nós não andemos no caminho de Caim, mas que possamos andar na palavra de toda a palavra que sai da boca do nosso Deus, pois esta é a nossa vida. Abençoe estas famílias todas, em nome de Jesus. Amém.